Paz Igreja, tudo bem com vocês? Bom, legal. Deus já está fazendo algo incrível no meio do seu povo, no meio da igreja, né? Você não está vendo o novo de Deus? A palavra fala no livro de Isaías: eis que estou fazendo algo novo. Eis que estou fazendo algo novo. E Ele está fazendo algo novo. Nós precisamos nos conectar com aquilo que Ele está falando, com o que Ele está fazendo, né? Mas Deus está tão quieto, né? É um sinal que Ele está trabalhando. É sinal que está muito perto aquilo que tem para acontecer nas nossas vidas. E eu queria falar hoje com você, né? E o tema da minha pregação é um coração incendiado. Um coração incendiado. Nós precisamos ter um coração incendiado. E o desejo do meu coração é que você viva tudo que Deus tem para a tua vida. Tudo. Não é uma parte, né? Não é um pouquinho, mas tudo. Tudo que Deus tem para a tua vida. Para isso você precisa ter um coração incendiado. Para isso o teu coração tem que estar apaixonado por Deus. Para isso o teu coração tem que estar em chamas. Eu queria ler um texto com você e nós vamos analisar esse texto e depois nós vamos conversar um pouco, né? Como é um domingo pela manhã, nós vamos conversar mais do que pregar, né? Mas eu queria que vocês, apesar da máscara, vocês me respondessem aí, né? 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Acha aí na sua Bíblia. Está aqui no telão também. Podemos ler? Legal. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo. A Timóteo, meu filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e do Senhor Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, de noite e de dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide, depois na sua mãe Eunice, e eu tenho certeza, eu estou convencido que também habita em você, pois Deus por essa razão, torno-me a lembrar que mantenha viva, mantenha acesa a chama do dom de Deus que há em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Volto ao versículo anterior que eu li. Por essa razão, torno-me a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Esse texto fala que Timóteo, ele era o filho na fé de Paulo. Filho no sentido de que Paulo ministrava a vida desse garoto, porque não fala certinho qual a idade que ele tinha quando ele aceitou Jesus. Fala que ele nasceu numa casa que havia ali, já as pessoas amavam a Deus, a sua avó amava a Deus, a sua mãe amava a Deus. Apesar do seu pai ser grego, ela amava a Deus, diz o texto, que havia fé nessa casa. Esse jovem, ele ouve provavelmente Paulo ali falar, quando foi à sua cidade, e ele fica apaixonado por essa palavra, e rende a sua vida aos pés do Senhor. E ele rende a sua vida aos pés do Senhor, de uma maneira que Paulo, no tempo que ele está ali, impressiona a vida dele. A vida daquele homem impressionava de tal modo que as pessoas daquela cidade
As pessoas de Icônio, as pessoas de Derbe ali, as pessoas, elas ficavam impressionadas e eles testemunhavam a respeito daquele jovem, que ele tinha uma vida com Deus, uma vida devota a Deus, uma vida apaixonada por Deus. Paulo fala nesse texto, fala assim, eu lembro-me das suas lágrimas. E muitas vezes a gente imagina lágrimas, a gente fala tristeza. Eu lembro da sua tristeza, mas eu li esse texto dessa semana, não sei quantas vezes, mas foram muitas e muitas e muitas vezes lendo esse texto. E eu percebi uma coisa nesse texto, que essas lágrimas não eram lágrimas de tristeza. Viu, pastor? Essas lágrimas eram lágrimas de uma pessoa apaixonada por Deus. Sabe quando você está aos pés do Senhor e você está desesperado pela presença de Deus, que você chora, você busca, e há um desespero, e eu acredito que quando Paulo fala assim, eu lembro-me das suas lágrimas, ele está lembrando desses momentos de dedicação, de entrega que Timóteo tinha para Deus. Eu não sei se você sabe, mas Timóteo, ele foi assim, um ministério muito rápido. Ele começou talvez com seus 16 anos ou 17 anos nas viagens com Paulo. Com 22 anos de idade, Timóteo, ele era bispo, 22 a 26, não é certo aí essa data, mas muito novo ainda, ele era bispo da igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas da época e mais influentes, por ser uma igreja que está ali num porto, e ali muitas pessoas eram tocadas. Então ele lembrava ali das lágrimas daquele homem, né, daquele choro, daquele jovem que tinha um coração em chamas, um coração transbordante, um coração fervoroso, um coração incendiado. Paulo fala assim, eu desejo vê-lo, para que meu coração transborde de alegria. Eu não sei se você leu já ou estudou um pouco da vida de Paulo. Paulo era muito prático, ele era muito incisivo no que ele fazia e queria fazer as coisas logo. E eu imagino o que surpreendeu Paulo na vida de Timóteo. Olhar um homem, um garoto com o coração totalmente apaixonado. D.L. Moody fala que o mundo estava para ver uma pessoa com o coração totalmente apaixonado por Deus, o que Deus poderia fazer. Eu acredito que na vida desse homem, na vida de Timóteo, estava dessa maneira, um jovem com o coração apaixonado por Deus. E Paulo, ele fala que o meu coração vai transbordar de alegria quando ver você. Você tem amigos? Quem tem amigos aqui? Né? Você tem amigos, não tem pessoa que o teu coração transborda de alegria quando você vê, né? Vanderlei é um amigo assim, quando ele chega em casa, o nosso coração transborda de alegria. Tem muitos amigos que transbordam o seu coração de alegria, porque agora, se é um amigo, porque você tem amigos assim, aquele amigo que tudo que ele fala você, ai meu Deus, você tem amigos assim? Você tem, não olha para o lado, por favor, né? Esse aqui, né? Mas não tem amigos que, né, fica repetindo assim, não vai dar certo. Aí você não gosta dessa pessoa, você fala assim, ele é pessimista demais, aí isso não vai dar certo, e sempre fica assim, e você não gosta. Mas aquela pessoa que assim, você sabe que quando ela chegar perto de você, o seu coração vai transbordar de alegria. Paulo está falando disso. Por isso que eu acredito que quando ele fala, eu lembro das suas lágrimas, ele está olhando de um cara com o coração apaixonado por Deus. E ele falou assim, porque ele fala assim, o meu coração vai ficar no máximo, o meu coração vai ficar totalmente tomado. Porque ele percebia que esse rapaz era apaixonado por Deus, e ele queria estar perto dele. O coração dele estava com Deus. Paulo percebia que esse garoto queria estar perto dele. Quando ele fala filho na fé, ele está falando de uma pessoa que andava nos passos de Paulo, que Paulo tratou o coração daquele garoto. E agora ele estava andando com Deus, nos passos de Paulo, apaixonado por Deus. Alguém fiel na palavra, porque se fosse fiel na palavra, Paulo ia falar, não, você eu não vou levar, como fez como João Marcos uma vez, falou, não, você eu não vou levar. Mas ele percebeu um rapaz com o coração apaixonado.
Ele fala depois, continuação do texto, eu estou convicto. Eu tenho certeza, nada muda na minha vida. Eu estou convencido que a fé que habita na sua avó, habitou na sua mãe e habita em você também. Eu tenho certeza disso. Olha essa construção desse texto. E ele fala, eu me recordo. É a recordação que eu guardo, que você tem uma fé não fingida. Isso é o que ficou na minha mente. A sua fé é uma fé real, é uma fé que tem substância, é uma fé firme, é uma fé edificada. Cara, ele está falando de um garoto, de um rapaz, aí com os seus, quando ele conheceu 16 aos 20 e poucos anos. E ele fala que ele tinha uma fé não fingida. Quer dizer que tem uma fé falsa? Provavelmente. Muitas vezes você está vivendo uma fé fingida. Finge que está com Deus, mas não está. Finge que está fazendo as coisas de Deus, mas não está. O seu coração está longe de Deus. Esse texto está mostrando que o coração desse cara, desse rapaz, era totalmente de Deus. Esta palavra, quando fala fé, é a palavra no grego pistis, que também pode ser colocado como fidelidade, convicção, mas um cara fiel a Deus. Eu conheço a tua fidelidade. Ele sabia o quê? Quais eram as convicções que eram muito claras? Ele sabia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que Deus o amava, que Cristo levou os pecados dele na cruz. Ele tinha certeza que ele era salvo dos seus pecados, não por aquilo que ele fazia, mas pela graça de Deus, que Deus o tirou das trevas e o colocou na sua maravilhosa luz, que nos deu vida, que nos amou antes de nós o amarmos, ele já tinha nos amado. Que somos uma obra-prima de Deus, como está em Efésios, no capítulo 2, que fala assim que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Paulo está olhando, e eu quero que você venha comigo. Ele está olhando para um rapaz novo, mas apaixonado por Deus. Em Atos 16, se você for ler lá, Paulo queria levar esse rapaz numa viagem. Falou, rapaz, esse rapaz tem potencial. Eu vou levar ele comigo, né? Vou levar ele comigo. E os irmãos, como eu falei de Listra e Icônio, eles davam testemunho. E a palavra ali é a palavra mártire, que quer dizer, ele morreria por essa palavra. É um cara firmado, é um cara com convicção. Cara, eu fiquei apaixonado por esse texto. E eu lia, eu falei, Deus tem mais, Deus tem mais. E Deus sempre tem mais para a gente. E eu fiquei olhando o coração daquele rapaz. Porque Paulo fala assim, mantenha acesa a chama do dom de Deus. E a gente olha e fala assim, será que estava esfriando? Ou Paulo estava dando uma orientação para ele, e falou assim, nunca deixa isso que você tem apagar. Nunca deixa isso que você tem apagar. Nunca deixa apagar esse fogo dentro do teu coração. Nunca deixa apagar esta fé, essa esperança. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos em alguma luta, e talvez você esteja assim, e essa esperança do teu coração, vem tanta coisa que quer derrubar e guerrear contra isso, e essa esperança, você vai perdendo essa esperança. Não deixa apagar esse amor dentro de você, não deixa apagar essa paixão, não deixa apagar esta alegria, não deixe apagar esse contentamento, não deixe apagar esse dom que Deus colocou na tua vida. Deus colocou um dom na tua vida. Deus colocou, e essa palavra dom, ou a palavra, quando lá em Mateus 25, ele está falando dos talentos, e ele falou assim que para um ele deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos, para outro deu 4 talentos, segundo a capacidade de cada um. E não importa quantos talentos Deus te deu, mas Deus te deu um talento.
Esse texto de Mateus 25, ele fala que aquele talento, aquele senhor, ele tinha bens. E aqueles bens ele distribuiu, eram esses talentos. Deus tem tesouros no céu, e esses tesouros ele distribuiu e deu aos homens, e ele colocou sobre a sua vida também. Amém não? Deus colocou o dom sobre a sua vida. Quanto vale esses dons? Vale toda uma riqueza de Deus, porque vem de Deus, e é algo muito valioso. E ele fala assim para você: mantenha aceso, mantenha isso na sua pele, mantenha isso em chamas dentro do teu coração. Não se acostume com isso. Talvez você se acostumou com esse dom que Deus te deu. Você se acostumou com esse talento que Deus te deu. E se você se acostumou, tem algo errado. Se Deus não está te dando mais talentos, mais dons, me entenda, segundo essa palavra de Mateus 25, tem algo errado na tua vida. Porque sempre Ele vai te dando mais dons. À medida que você vai executando o trabalho e fazendo, Deus coloca mais dons em você. Então, se você percebe que tem mais coisas ainda que Deus está falando, faça isso, tem alguma coisa errada em você. Talvez você se acostumou, talvez você está ali e fala assim: não, eu peguei esse dom, eu vou enterrar aqui, e eu vou deixar para quando o Senhor vier. Você se acostumou já com a adoração, você louva aqui, mas você está pensando em um monte de coisa que você tem que fazer. O boleto que você vai pagar amanhã, né? E você começa a pensar nessas coisas e você deixou de crer em Deus. Você se acostumou já talvez de ficar em casa por conta da pandemia, vários meses em casa. Você fala assim: é melhor assistir de casa, né? Vou assistir lá de casa, da televisão, sentado no sofá. Você parece aqueles jovens e adolescentes que estão assistindo aula. Você reclama tanto do seu filho que está assistindo aula assim, de pijama, deitado, com o computador assim, em qualquer lugar. Você fala: filho, você está assistindo aula, mas você muitas vezes está assistindo as reuniões dessa maneira, né? Você se acostumou com a presença de Deus, como a casa de Abinadab, que fala que esse homem, ao chegar à arca, as pessoas entraram num costume. A arca simbolizava a presença de Deus, mas ali eles já não tinham mais esse cuidado com a presença, a reverência com a presença. De tal maneira que o seu filho Uza colocou a mão na arca, e não poderia colocar a mão na arca, e morreu na hora. Eu queria dizer que toda vez que você se reúne em nome de Cristo, Jesus está presente. Jesus está aqui. A palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E talvez falte de nós um pouco de reverência para isso. Você era uma pessoa que era um evangelista, mas você não evangeliza mais. Você sempre teve aquela paixão por falar do amor de Deus para as pessoas, de discipular pessoas, e o seu coração está se acostumando: ah não, ninguém mais quer Jesus, eu não vou nem falar mais nada para essas pessoas. O teu coração era para orar por enfermos, e você era apaixonado por isso. O teu coração era um coração de pastoreio, e você deixou do lado: essas pessoas não mudam mesmo. E você deixou essas pessoas de lado, e aqueles dons que havia na sua vida, você deixou esfriando para você. Você não fala mais da bondade de Deus, do amor de Deus, da fidelidade do nosso Deus. A esperança foi esfriando no teu coração. Você perdeu a importância disso. Mantenha esta coisa linda que tem em você acesa, esse dom que Deus te deu, que é através da imposição de mãos. Eu queria fazer algo aqui, antes de nós continuarmos.
Eu queria que você, nós vamos ter um tempo, não feche os olhos agora, mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou pedir para o Renan, ou um tecladista, vir aqui um pouquinho, para me ajudar. Pode ser, Lucas. Obrigado. E eu queria que você fizesse uma reflexão dos dons que Deus deixou para você. Esses presentes. Talvez o maior presente que Deus te deu é a tua casa, a tua família, os teus filhos. E você não está trabalhando nisso. Eu não terminei a pregação ainda, tem muita coisa, mas eu preciso falar com você lá dentro de você. Talvez o maior dom que você tem, Deus te deu, designou, é teu filho ou a tua filha. Aquilo vale tanto para Deus, para você também vale. Aí você está olhando, você está vendo o caminho errado que ele está tomando, o que ela está tomando, e você, não, ele tem que decidir a vida dele, não. Deus está falando para você, põe em ordem a tua casa, aquece isso, é teu dom, é teu presente, é aquilo que Deus te deu. Deus está falando, forma nele um homem de Deus, forma nela um homem de Deus. E você está vivendo a vida, falando, não, eu tenho que viver minha vida. Mas o teu dom é formar esse homem de Deus. O teu dom é levar essa pessoa para perto de Deus. E falar assim, ó, o teu ministério é esse, ó. É você ordenar, esse é o teu dom. Talvez o teu dom seja para ir para as praças. Talvez o teu dom seja para ir para as praças e estando com aquelas pessoas que nem tem ninguém. Cara, esse é o teu carisma. Esse é o teu chamado. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu vou falar para você que o Espírito Santo, coisa que você já sabe, o Espírito Santo está dentro de você. E ele está queimando dentro de você agora. E ele está mostrando isso que o Deus depositou. Talvez você estava com a pá na mão para enterrar esse dom, para falar, chega. E Deus está falando, não faça isso. Reaviva esse dom, limpa ele. Talvez a sua paixão seja pelo pobre, pelo aquele que é necessitado, pelo aquele que está desprovido de alimentos, e essa seja a sua missão. Talvez a sua missão seja construir casas para pessoas que não têm moradia. Talvez a sua missão seja fazer algo na medicina. Talvez a sua seja algo na psicologia. Talvez a sua missão seja algo no pastoreio, no chamado. Talvez a sua missão seja investir no reino. Talvez a sua missão seja organização. Talvez a sua missão, o teu dom que Deus depositou hoje na sua vida, seja a pregação da palavra. Talvez seja o pastoreio, eu não sei, mas Deus sabe. Agora eu quero que você continue imaginando o que Deus faria se você pegasse esse dom e o teu coração junto com esse dom totalmente incendiado. Uau! Vai! O teu coração incendiado e você ali vivendo tudo que Deus falou com você, tudo. Vai, alcança isso agora. Não tem limite aqui. Eu quero que você imagine tudo, não tem limite. Imagine. Uau. Uau. Talvez você está colocando desculpa
desculpas aí, conversando com Deus, fala: Deus, mas olha o meu marido, ele nunca vai comigo nisso. Talvez você, olha a minha condição financeira. Nós não estamos falando disso. O seu Deus é o Deus que tem o coração dos reis nas mãos, e Ele inclina para onde quer. O seu Deus é o Deus de toda a prata, de todo o ouro, o Deus que tem tudo em suas mãos. Ele é o Deus do impossível. Ele está falando para você: não há impossível, não há impossível para mim. Imagine, não ponha nenhuma barreira, não ponha nenhuma barreira. Isso, vai, vem. Glória a Deus. Talvez o medo bateu aí. Não, melhor parar. É melhor parar, porque eu nunca vou conseguir subir naquele palanque daquela praça. Eu tenho vergonha. Tira o medo fora e sobe no palanque. Eu não sei, Lorival, eu não sei falar em público. Não me pede para fazer isso. Deus está falando assim, que Ele vai ser contigo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode abrir os olhos. E eu vim aqui de Jandira falar para você: não deixe essa chama apagar dentro de você. É como se Deus havia uma chama tão pequenininha em você. É como se o vento do Espírito soprasse. Sabe quando você está fazendo uma fogueira, você fala: preciso de um vento. Aí você pega o secador de cabelo da sua esposa, né? Ela fala: o que você está fazendo? É o vento que vai aumentar o fogo. O Espírito passou e soprou sobre isso. Mas eu não terminei ainda. Pode ficar aí, Lucas, agora. Alguns meses atrás, não muito tempo atrás, a minha esposa me chamou para uma conversa. Eu estava numa correria e assim, a gente ficou muito tenso com essa pandemia. E ela me chamou para conversa e eu falei: não vai comprar pizza? Os meninos tinham ido ensaiar. E eu percebi que ela estava com seus olhos em lágrimas. E eu falei: você está chorando? E ela falou assim: eu estou chorando, né? Aí eu falei: ixi, o que eu fiz de errado? E ela falou assim: você não me ama mais? Eu falei: amo, você não fala. Eu falei: mas quando começou isso aí que eu não vi? E ela começou a colocar pontos. Você não fala que eu sou bonita? Você não fala que me ama? Estou sentindo a tua falta. Você está dentro de casa, mas você parece que não está dentro de casa. Sua cabeça está em outros lugares. Gente, eu me senti assim, né? Eu falei: nossa, estou trabalhando tanto para dar comida para essa casa. E eu falei: poxa, né? No começo eu fiquei pensando: esse negócio está errado aí. Aí depois eu percebi que quem estava errado era eu. Eu me acostumei. Me acostumei com a minha esposa, me acostumei com a comida, me acostumei com tudo em casa. E deixei de dar o valor devido. O coração estava frio. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós nos acostumamos com a sua presença. É tão boa, mas você se acostuma. Você vem aqui, você parece um reloginho: eu vou lá, porque se eu for lá eu vou tomar um passe, né? Tem que dar um bem na semana, então não posso deixar. Mas você não vem com o coração apaixonado para Deus. Seu coração está frio. Seu coração está longe de Deus.
reaviva o seu coração. Coloca o teu coração em chamas de novo. Quem tem um coração apaixonado por Deus detesta o pecado. E muitas vezes nós ficamos ali flertando com o pecado. Você vai flertando, e assim a gente ficou muito tempo em casa, aí você vai assistir uma série, e aquela série é meio assim, e você fala assim, eu vou. Aí você começa, né? Você vai fazer tal coisa, eu posso, e você começa a flertar com o pecado. Você sabe aonde você é mais fraco, que você tem que fugir, e você está no limite. Mas quem tem um coração incendiado para Deus, foge disso. Entende que é santo, santo no sentido de não de perfeito, que eu nunca vou errar, mas santo no sentido de eu sou separado para Deus. Eu sou separado por Deus para algo. Quem tem um coração incendiado por Deus, ama aquilo que Deus ama. O coração dele quer viver para Deus de uma maneira, fala assim, eu quero aquilo que Deus quer. Porque o mundo o tempo todo está falando, faça isso. Ontem eu falando com uma pessoa, e ele falou assim, que as pessoas vão indo e falam assim, eu vou no mesmo passo de todo mundo, eu tenho que ter as coisas, eu tenho que comprar aquela roupa, eu tenho que ter aquele carro para ser aceito naquela sociedade, naquele grupo de pessoas. Isso acontece muito mais ainda com os jovens, que se você não tem aquela roupa, você não é aceita. Aí você fala assim, eu preciso trabalhar, porque um dia eu vou comprar aquela roupa e você ser aceito. Mas quem tem um coração incendiado para Deus, não ama essas coisas, ama aquilo que Deus ama. E você sabe o que Deus ama. Quem tem um coração incendiado, fala o tempo todo de Deus, do nosso Senhor Jesus e da sua vontade, o tempo todo Ele está falando. Como que está aquilo que você fala? Quando você senta numa mesa, o que você fala? O que transmite para as pessoas? Quem tem um coração em chamas, tem um coração totalmente quebrantado para Deus. É um coração quebrado. Você anulou na sua vida, um coração quebrantado é você anular o seu egoísmo, o seu ego, o eu no centro, é um coração quebrantado. Não é mais as coisas, não diz respeito mais para você, mas para Ele, é por Ele, é para Ele. Essa pessoa tem um coração incendiado. Quem tem um coração incendiado está desesperado pela sua presença, não está desesperado pelos dons. Você não vem na reunião por causa dos dons. Eu vou lá porque o pastor vai falar assim, assim diz o Senhor, e você vai falar, ficar todo orgulhoso, todo cheio, porque você recebeu uma palavra. Mas quem tem um coração incendiado está totalmente desesperado pela presença do Eterno. Ele quer o Senhor, quer estar perto do Senhor, quer viver com o Senhor, quer estar prostrado diante do Senhor. O seu coração é dele. Ama a sua presença. Ele passaria horas aqui de joelhos falando, Senhor, eu amo a tua presença. Senhor, vem a tua presença. Essa pessoa não quer Deus por aquilo que Ele tem, pelo que Ele pode dar, mas pela sua presença. Deixa eu te perguntar, você é apaixonado por Deus? O seu coração é totalmente dele, é totalmente apaixonado por Ele. Talvez tem coisas que estão agora, são deuses para você. Você era apaixonado por Deus, totalmente apaixonado, mas depois daquele emprego que toma todo o teu tempo, agora você não está mais apaixonado por Deus, você está apaixonado pelo emprego, que é aquilo que pode te dar. Talvez seja o namorado, talvez seja a namorada, talvez seja o marido, talvez seja a mulher,
talvez seja o filho, aquele é um Deus para você, talvez seja a filha, talvez seja um bem, o seu carro, agora é só o seu carro. Você vinha na igreja a pé, de ônibus, de bicicleta, agora você tem um carro, não, agora eu vou passear. E quando eu falo vir a esse lugar, é porque você está em busca. Tem irmãos que estão em busca, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei. E você fala, eu preciso estar naquele lugar. Talvez você abandonou o Senhor e tem se prostituído com outros deuses, está fazendo outras alianças. Corta isso, abandona isso. A sua paixão talvez agora seja, não Deus, mas a bênção que Ele deu. Eu falava com esse jovem ontem, eu falei para ele o seguinte: o que afastou o povo de Israel de Deus no deserto foi o bezerro de ouro, certo? Eles começaram a adorar um bezerro de ouro. Da onde veio aquele ouro? Porque eles eram pobres, eles eram escravos no Egito. Quando eles foram sair do Egito, eles pediram aos egípcios, me dá o ouro, me dá a prata, eles deram, foi a bênção que eles tiraram. A bênção que Deus te deu, muitas vezes pode estar te afastando dele. Você formou aquilo e montou aquilo, um bezerro de ouro na tua vida. Cara, você era apaixonado por Deus. Senhora, você era apaixonado por Deus. Volta para Deus. Volta para Ele hoje. Você se acostumou? Não. Eu preciso abrasar meu coração. Ontem nós estávamos, após a reunião aqui, comendo uma pizza na casa de alguns irmãos. E eles começaram a falar dos lugares bonitos que tem aqui em Guaratinguetá e na Serra da Mantiqueira. Tem muito lugar bonito aqui? Tem. E eles começaram a mostrar fotos. Daí eu falei assim, tá no meu esboço da pregação isso aí. Ah, é? Que tal você tirar um tempo e você ir buscar aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que é o Rei dos Reis? Que tal você se deixar ficar apaixonado num desses lugares, para ouvir Deus, para deixar o seu tanque encher da presença dEle? Só você e Ele. Vai no morro, vai num lugar, e tem tanto lugar bonito que você vai contemplar a glória de Deus nesse lugar, que não é brincadeira não. Eu fico assim meio invejoso de vocês, né? Porque lá a gente tem o carro da gente, no meio do trânsito, de 2 horas de São Paulo, né? Não vá morar lá, por favor, né? A menos que você tenha um chamado para aquele lugar. Mas tem hora que a gente pega, eu e o meu filho, a gente sabe bem disso, trabalho em São Paulo, moro em Jandira, tem dia que dá 2 horas. E o meu carro, ele se torna o meu templo. Eu saí de casa, eu muitas vezes ponho uma música, eu já estou chorando. E aí eu ponho uma música, eu ponho outra música, eu ponho uma pregação, eu escuto, eu choro, eu canto, eu falo para Deus, eu confesso a palavra. Muitas vezes eu coloco a Bíblia para ouvir e aquilo se torna um culto para mim. E eu olho para o carro e falo assim, é o lugar que ali estou eu só com Deus. Se tem um funcionário que vai comigo, ele dançou, porque ele vai ter que ouvir a pregação, ele vai ter que ouvir o tempo de adoração, ele vai ter que ouvir eu pregar para ele, porque eu começo a pregar aquilo que eu vou pregar no domingo. Eu falo assim, eu vou pregar para esse cara aqui, porque eu já vou treinando. Mas vocês têm aqui lugares maravilhosos, que você pode ter um tempo com Deus, que você pode fazer um piquenique com Deus. Vai naquele lugar que você sabe que você vai estar... Você gosta de café? Leva o café. Pega uma garrafinha de café. Eu gosto de bolo, rosquinhas, e leva tudo que você quer, põe um tapete lá, alguma coisa. E vai lá ter seu tempo com Deus. Se deixa apaixonar por Deus novamente. Se deixa o teu coração incendiar por Deus. Me mostraram uma foto de uma das serras aqui, eu falei assim, uau. Próxima vez que eu vir para cá, eu vou nesse lugar, não é possível. Né? Mas tem tanto lugar.
Gente, tem um Recanto Carisma, tem um lugar de oração. Aí você fala, não, mas não está pronto. Lógico que está pronto. Está perfeito o lugar para você ir lá 10 minutos e orar. Eu duvido você ficar 10 minutos. Porque um dia eu fui lá, eu queria ficar orando, o pastor Vanderlei falou assim, não, vamos embora. Eu fiquei com raiva dele. Ele falou, eu quero ficar aqui, deixa eu quieto. Senta num bloco lá, põe 2 blocos, senta. Ah, eu não aguento, leva uma almofada. Fica lá. Mas volte para este lugar. Ame a presença de Deus. Volta àquele lugar que o teu coração é apaixonado por Deus. Aquele coração que você tinha apaixonado por Deus. Apaixonado. Lore, eu nunca tive esse coração. Cara, você está perdendo tudo, porque a palavra diz que se você andar na palavra do Senhor, você vai experimentar o reino de Deus aqui. Não é quando você chegar lá em cima. Um coração de uma maneira como Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel é escrita essa história, um coração incendiado de uma maneira, e a vida deles incendiada de uma maneira, que o fogo que havia dentro deles era maior que o fogo da fornalha. Então eles passaram por momentos muito difíceis na vida deles, momentos terríveis ali. Vai ser jogado no fogo, vão esquentar mais, os guardas que estão chegando já pegaram fogo e morreram, mas o coração deles estava incendiado, de uma maneira, que o fogo não foi capaz de destruí-los, porque o fogo que havia dentro deles, era maior do que o fogo daquela fornalha. É assim que tem que estar o teu coração. Quando você tiver com esse coração incendiado, você não vai ficar desesperado. Quando eu passar pelo fogo, o fogo vai me queimar. Você não vai. Você não vai. Volta às práticas antigas. Para isso eu queria ler um texto com você de Jeremias capítulo 6, versículo 16. Jeremias 6, 16. Abre comigo aí. Assim diz o Senhor, Jeremias 6,16: ponde-nos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Você sabe o caminho para aquecer o teu coração. São aqueles caminhos antigos. Paulo fala para Timóteo, fala assim, mantenha acesa. Ele está falando para um cara apaixonado. Ele está falando para um cara apaixonado. Não deixa isso apagar nunca na tua vida. Mantenha acesa. Como que você mantém acesa uma fogueira? Colocando lenha, colocando combustível. Qual o combustível do cristão? Oração, adoração, leitura das Escrituras. A árvore vai dar o fruto certo, mas aquela árvore que está à beira da água, aquela que está ali conectado com a palavra de Deus. Cara, você é apaixonado pelas Escrituras e você está deixando outras coisas ocupar o lugar disso. Porque talvez você ouviu uma pessoa falando que aquilo ali não era verdade, que pôs em dúvida a tua fé. Cara, volta para as Escrituras. Sabe, quando você subir no monte, que é o que você fazia, quando você descer daquele monte, você vai descer e as pessoas vão falar assim, o teu rosto está brilhando. No sentido, tem algo diferente em você. Tem algo novo na tua vida. Cara, talvez a tua esposa fale, marido, querido, amado, fofucho, né? O teu rosto está brilhando.
tem algo novo na tua vida. E ela está esperando tanto tempo isso. Ela está esperando tanto tempo, teu coração está apaixonado por Deus. Porque ela casou com um homem de Deus. Ela casou com um cara apaixonado por Deus. Ela casou com um cara que falava assim: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mulher, talvez tanta coisa está acontecendo na sua vida, os filhos e tanta coisa, e você não está parando para ter esse tempo com Deus. Você está abandonando esses caminhos antigos. Volta a se apaixonar, fala assim: não, hoje é eu que vou para o monte, hoje eu vou subir. O desejo de Deus é que todos subissem naquele monte, não só que Moisés subisse naquele monte, todos subissem naquele monte, todos se apaixonassem por Deus, todos, porque eles falavam assim: quem subir no monte vai ser morto, e Moisés falou assim: eu quero morrer, mas eu quero te ter. Para isso eu preciso morrer, que eu morra para as minhas vontades, que eu morra para os meus desejos, que eu morra para os meus pensamentos, que eu morra para mim mesmo, mas eu quero o Senhor, porque o Senhor é aquela pedra de grande valor, que o homem vendeu tudo que tinha para poder ter ela, aquele tesouro naquele campo, que um homem vendeu tudo para comprar aquele terreno, para ter aquele tesouro. Meu amigo, você era uma pessoa apaixonada pelo necessitado. Agora, quando alguém fala para você, você fala: não tenho recurso. E eu vou falar uma coisa para você: quando você tem um ministério, um chamado, não importa o recurso, porque não é você que é o provedor, não é você que tem que prover, é o teu Deus, que é dono de toda a prata, que é dono de todo o ouro, que tem todas as coisas nas suas mãos, o Deus que é poderoso, o Deus criador desse universo. Esse Deus que está falando para você: pode ir que eu vou estar com você, eu vou prover tudo o que você precisa, tudo o que você precisa. Talvez você esteja falando assim: eu preciso achar o lugar, para onde que eu vou mandar os recursos. Fala com o teu pastor, nós tem tanto lugar que precisa de alimento, né? Eu me deixei apaixonar, eu fui uma vez para o sertão e me falaram de um lugar chamado Serra do Inácio. Gente, eu nunca fui na Serra do Inácio, mas eu já estudei sobre ela, eu já vi quem está ministrando ali. E eu falei assim: eu preciso me apaixonar por esse lugar. E todo mês da minha casa nós mandamos uma quantidade de cestas básicas para lá, do nosso sustento. Porque eu falei assim: eu não posso fazer nada, chamar as pessoas para algo sem que antes o meu coração esteja incendiado para isso. E nós começamos a mandar. Falou: pastor, o que mais você precisa? E ele falou assim para mim: meu querido, o que nós mais precisamos é de alimentos aqui. As pessoas estão com fome, as pessoas não têm comida. E nós começamos a mandar. Eu falei: vai suprindo, pastor, você vai falando para mim, eu vou mandando mais. E esses dias atrás, ele me mandou um recado, falou assim: tem uma mulher grávida e ela não tem nada aqui, você pode ajudar? Eu falei com a minha esposa, vamos sim, vamos ajudar. E a nossa casa é assim, né? Vamos doar. E ela mandou, e aí eu falei: nossa. Ele falou assim: eu vou te mandar as fotos. Eu falei: vai vir fralda, aquele negocinho do berço, né? Vai vir, que mais que enxoval de bebê? Eu falei: essas coisas. E eu fiquei surpreso, que a foto que ele me mandou do que ele tinha comprado eram cestas básicas para aquela família. Quando ele falou que não tinha nada, eles não tinham o alimento. E a alegria daquela mulher e da sua filhinha menor agarrado na cesta básica assim. E eu falei: isso não é um brinquedo, isso não é uma boneca Barbie, isso não é uma bonequinha que fala, é uma cesta básica. Quem está apaixonado por Deus, olha essas coisas e dá uma resposta.
Quem está apaixonado por Deus, vê uma pessoa passando necessidade na rua, você vai ajudar. Quem está apaixonado por Deus, vê um homem com problema na família, você fala, não, eu preciso ajudar ele. Não, mas ele é isso. Eu falo, não, eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar essa família a voltar. Eles têm um propósito. O teu coração tem que estar apaixonado. A paixão de ser um ponto de estar na tua pele. Eu falo para a galera lá, eu falo, tem que estar na tua pele, cara. Tem que estar na tua pele. Não pode ser assim, eu vou lá domingo. Não. A igreja começou com 120 pessoas completamente apaixonadas. Eles esperavam, Deus manda boa, como fala a galera, manda boa que nós vamos, manda boa, e o Espírito Santo foi derramado, e eles saíram por todos os lados. Eles acolhiam os enfermos, eles oravam pelos enfermos, acolhiam os necessitados. É só você ler o livro de Atos. Eles falavam do amor de Deus, eles testemunhavam, eles estavam dispostos a morrer por aquilo. Essa era a paixão que aquele povo tinha. Eu vou lá na Serra do Inácio. Eu estou orando. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, o dia que você for, você não vai voltar mais, não sei. Talvez eu seja aquela pessoa que vai fazer a ponte entre vocês e o povo de lá. Se vocês vissem o que fez diferença, essa igreja mandar algumas pessoas e alimentos e roupas lá para a Barra de São Pedro, o que fez diferença para essa igreja se levantar e ajudar, porque na pandemia nós fizemos 4 casas no sertão, 4 casas, no meio da pandemia, 4 casas, inclusive de uma senhora chamada Dona Joaquina, que vocês viram as fotos dela, de um casebezinho de barro caindo, que caiu no final das contas. Está feita a casa dela, linda e maravilhosa. A família todinha se converteu ao Senhor, estão sendo discipulados, já foram batizados. A família do irmão dela, que também nós conhecemos num acidente lá e já se converteu. As filhas estão sendo discipuladas, já foram batizadas. Então as pessoas estão se convertendo. Eu falo, o que é isso aqui? O que é isso? Eles falam assim, o que é isso? Ninguém constrói casa para ninguém. E aí o pastor vem fazer isso aqui, é o amor de Deus. E Ele ama você também. E as pessoas batem na casa dele e falam assim, eu quero conhecer esse amor de Deus. Conhecer esse amor de Deus. Nós somos essa resposta. Hoje você podia falar assim para Deus, diga-me, usa-me, Senhor. Sabe a história de Maria, mãe de Jesus? Que vem o anjo Gabriel com aquela história, você vai ser mãe do Salvador, e você vai ter um filho, mas eu sou virgem. Ele falou assim, não importa, ele vai descer sobre você. E ela falou assim, que aconteça em mim, eu sou tua serva, que aconteça em mim conforme a sua palavra. Isso é algo que nós temos que falar para Deus. Quando eu estou falando de dons e falando para você desses presentes que Deus te deu, e para você reavivar, para você incendiar dentro de você essas coisas, Deus está esperando uma resposta de você. Senhor, sou teu servo, eu sou tua serva, cumpre em mim o teu propósito. A condição de Maria ter o filho por conta própria era impossível ali, sem ter relação com o homem. Ela falou, Deus, é o Senhor que vai prover tudo, não sou eu. Você está me entendendo? Não? Quem está me entendendo? Deus vai prover. Como que eu faço para adquirir isso? Eu não sei, Deus vai prover. O dia que nós começamos a fazer a casa da Dona Joaquina, nós não tínhamos recurso nenhum. Aí o Vanderlei falou assim para mim, você pega só um projeto, você não dá uma de doido não. Não pega 3 não, né? Não pega 2 não, eu peguei 3. Aí nós fomos para o sertão, e ele chegou lá e pegou, falou assim, você não pega mais um não. Aí ele pegou o 4º projeto, porque não dá. Deus falou, eu vou honrar, vai. Será que você pode orar para Deus e falar, Senhor, esse
modelo que o Senhor me deu. Sabe quando Moisés chega lá no monte e Deus fala assim, dá o projeto para ele, ele dá a planta para ele e fala assim, faça de acordo com o modelo que eu te dei. Deus hoje falou com você, já vem falando, porque assim, eu não acredito Deus, falei com você, não, Deus já vem falando com você. Para falar a verdade, isso está em você desde a eternidade. Quando Deus criou você, Ele colocou você, Ele sabia que você ia estar aqui, Ele conhecia os teus dons, você, tudo, o tempo que você vive, e está falando para você o seguinte, faça de acordo com a planta que eu te dei. Eu trabalho com construção, o proprietário me dá uma planta, eu tenho que ser fiel àquela planta. Deus te deu uma planta, Daniel, Deus te deu uma planta. Faça de acordo com o que Deus te deu. Felipe, Deus te deu uma planta. Faça de acordo com aquilo que Deus te deu. Yara, Deus te deu uma planta. Faça de acordo com o que Deus te deu. João Pedro, Deus te deu uma planta. Seja fiel a esse projeto. Sabe, nós não temos autorização para mudar o projeto de Deus. Ele é perfeito. Uau, Deus está aqui. Tem algo valioso dentro de você. É o dom que Deus te deu. Vale muita coisa. Vale muita coisa. Sobe no monte. Muitos desistiram. Nós cantamos aquela música do Morada. Muitos desistiram. Não desista. Não desista. Fala assim, eu vou ficar aqui. Eu vou subir nesse monte. Eu vou ficar lá até eu te encontrar. Até te encontrar. E por final, eu queria falar para vocês, terminando já, sobre o avivamento de Gales. Em 1904, havia um homem, um jovem, 26 anos, chamado Evan Roberts, um cara desde os 13 anos, apaixonado por Deus. Ele era apaixonado por Deus e tinha um coração incendiado por Deus, de uma maneira que a mãe dele uma vez levou ele no psiquiatra da época e falou assim, meu filho tem problema que ele fica falando sozinho. Ele ficava orando e ele tinha uma intimidade com Deus tremenda. E ele até era meio doidinho assim, nesse sentido, que as pessoas falavam, por quê? Porque ele parava e ele falou, Deus está falando comigo aqui. E as pessoas não entendiam. E ele todo o tempo, dos 13 anos até os 26 anos, buscava o Senhor com uma oração, falava, Senhor, nos enche com o teu Espírito. Um diácono da igreja deles, falou uma vez para ele, você quer buscar o Senhor? Busque todos os dias. E ele todos os dias, incansavelmente, buscava o Senhor. Até um dia, quando ele tinha já seus 26 anos de idade, ele falou, eu vou no seminário, eu vou me tornar um pastor. Antes disso um pouquinho, ele viu o seu pastor chorando, ajoelhado, desesperado pela presença, falou, Senhor, me quebranta. Ele falou assim, esse homem é santo, e ele está pedindo, Senhor, me quebranta. Ele falou assim, imagina eu. E ele entendeu que o choro dele tinha que continuar. E ele foi para esse seminário, ficou 15 dias nesse seminário. Quando ele estava lá estudando, Deus falou com ele, volta para a tua casa, volta lá para a tua terra, pega os jovens e começa um trabalho de oração, uma reunião de oração, pela minha presença. E esse jovem, ele, apaixonado por Deus, ele falou assim para um dos professores daquela faculdade de teologia, ele falou assim, Deus está mandando eu voltar para orar, será que é de Deus isso? E aquele professor falou para ele, o diabo não manda ninguém orar. E foi, é Deus. Voltou para sua cidade, começou aquele trabalho, e em algumas semanas a igreja estava cheia, e assim, por causa da oração daquelas pessoas, todas as igrejas ficaram cheias. Não cabia as pessoas para as reuniões de oração, e eram cultos assim que você não sabia o que ia acontecer.
porque as pessoas só buscavam o Senhor. As pessoas estavam naquele país, naquele ano de 1904, as pessoas estavam nas suas casas e assim começavam uma a falar para a outra: você está sentindo o que eu estou sentindo? E nós precisamos de Deus, não precisamos, vamos embora, vamos para a igreja, vamos para as igrejas. Iam para as igrejas ali, ao ponto de não ter mais lugar, então eles se reuniam em campos. Se você olhar na internet e ver fotos do país de Gales, do avivamento, eles se reuniam em campos, em tendas. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar, que as pessoas iam nas tabernas beber, e eles pegavam, pediam aquela bebida, e na hora que eles pegavam, eles não conseguiam levantar o copo. Tamanha era a convicção de pecado nos bares. Havia ali o rugby, que era muito famoso para eles, e assim era o principal evento. Ficaram vazios porque as pessoas não iam mais nos jogos, as pessoas iam buscar a Deus. Tem uma história muito engraçada, que as mulas das minas de carvão pararam de trabalhar. Por quê? Porque as mulas, os pôneis que eles chamam, eles só andavam por xingamento, eles falavam palavrão, e eles aprenderam desse jeito, e ninguém conseguia mais falar palavrão, então eles não andavam, tiveram que trocar todas as mulas, porque havia uma convicção de pecado naquele povo. Algo maravilhoso estava acontecendo, porque pessoas resolveram buscar a presença de Deus, porque pessoas resolveram, um bando de jovens apaixonado por Deus, decidiu falar assim: eu vou fazer de acordo com o modelo que o Senhor me deu, e com um coração totalmente apaixonado por Deus. Em 2 anos, o país inteiro se prostrou aos pés do Senhor. Conta a história que não houve prisões naquele Natal, não tinha ninguém preso, não tinha serviço para os policiais, porque as pessoas não cometiam crimes. Tamanha era a presença de Deus naquele tempo, porque um homem ouviu o que Deus falou para ele, e falou assim: Senhor, cumpre em mim o teu querer. Você tem uma parte nisso. Tinha muitas pessoas, muitos jovens com ele, mas você tem uma parte nisso, naquilo que Deus tem para fazer nesse tempo. Eu vou falar com algumas pessoas aqui, aquilo que Deus me falou. Você fez um voto com Deus alguns anos atrás, entregando a sua vida para Jesus, e falando a respeito do seu ministério, que você nunca mais ia deixar seu coração esfriar, e você deixou. Deus não está falando para você assim: eu vou tomar o teu dom. Ele está falando para você o seguinte: havia uma figueira no meio da vinha, e eu dei mais um ano para ela. Deus te deu mais um ano, e Deus está te chamando agora: dê fruto agora, dê fruto agora. Esse é o tempo, esse é o meu tempo. Você fez um voto com Deus orando. Alguns aqui foi em oração, talvez de joelho. Talvez alguns fizeram um voto aqui nesse lugar mesmo. Talvez eu vi, Vanderlei, alguns no retiro fazendo esses votos. Eu vi claramente, fazendo voto, falando assim: eu vou ser essa pessoa com o coração apaixonado por Deus. E alguma coisa pegou e te distraiu. Tipo assim, não é bem assim. Muito ruim, Deus falou para você não comer nenhuma árvore aí, Pelo contrário, Deus falou assim: você coma todas, você só não coma daquela. Eu tenho uma satisfação muito grande para você, mas aquela não pode. Você fez um voto com Deus cantando. Talvez você estava cantando aquela música: eis-me aqui.
Eis-me aqui, rendido estou. E tu és meu. Eu consigo ver você totalmente apaixonado por Deus. Eu vejo aqui chamas, pessoas ardendo. E lá no teu trabalho, você é o chefe, você é a chefe, e você pegando fogo diante de Deus. Funcionários seus falando assim: ela não é uma patroa, ela é uma pastora. Eu vejo na escola que você estuda, as pessoas olhando assim, você sabe que não é por conta, não é você, é Ele. Você entendeu que é Ele falando. Uau! Talvez você olha e fala: olha a minha idade, não vai dar mais não. Deus está falando com você aqui agora, não tem jeito. O avião ele sobe quando ele está no final da pista. Uau! Foi para esse tempo que você nasceu. Foi para esse tempo. Você passou por tudo que você passou para algo. O Senhor está falando para você que nenhuma lágrima que você derramou vai ser desperdiçada. Nenhuma lágrima, nenhuma lágrima. Talvez você falou: por que eu passei por isso? Você imagina se essa igreja pegar fogo, se incendiar, o teu coração se incendiar, o que vai ser dessa cidade? Talvez você fale: essa cidade ninguém se converte, essa cidade é idólatra. Gente, o fogo ele tem algumas propriedades, e uma das propriedades que o fogo tem é se alastrar. Se o teu coração estiver pegando fogo, a tua casa vai estar pegando fogo, os teus filhos vão estar pegando fogo, os teus pais vão pegar fogo, vão ficar incendiados. Na escola as pessoas vão pegar fogo, no teu trabalho as pessoas vão pegar fogo, pessoas vão receber Jesus, porque não tem jeito. Pessoas que estão com o coração frio vão se aquecer, porque ontem me falavam aqui que aqui estava muito frio, mas o legal era ficar perto da lareira, porque a lareira aquecia. Então o fogo vai fazer essas pessoas se aquecerem também.